Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é o batismo com fogo. Como foi? Vamos ler livro histórico de Lucas, capítulo 3, entre os versículos 15 ao 17. Diz assim: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Versículo 16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. O que significou o batismo de fogo que João Batista disse pelo Espírito? O juízo que veio no ano 70, quando Deus julgou Israel, quando ocorreu a parousia, quando ocorreu a vinda do Filho do Homem como juiz. Foram queimados Jerusalém quase por completa. O templo que havia em Jerusalém foi destruído até os alicerces. O incêndio acabou com tudo. A quilômetros e a quilômetros via-se o fogo em Jerusalém, onde era uma linda cidade, onde havia um lindo templo que refletia, quando batia o sol, por ser folhado por várias partes com ouro, suas pedras de mármore, foi destruído, virou tudo cinza. E o batismo ocorreu no ano 70, mas como sabemos que foi realmente no ano 70? Porque foi dito pelo profeta Zacarias em profecia. Veja o que Zacarias disse, capítulo 13, vou ler do versículo 1 e 2 e o versículo 8 e 9. Veja como foi o batismo com fogo. Zacarias 13. Naquele dia, quando você lê naquele dia, naqueles dias, aqueles dias, normalmente se refere ao juízo de Deus quando veio. Então, naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Versículo 2. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. O que existe hoje? Dizem, vai ser visitado a minha igreja por um profeta que vem lá dos Estados Unidos. Não existe mais. O que tem por aí são profetadas, o que tem por aí são heresias, o que tem por aí são enganos e mentiras. Os profetas findaram no ano 70. E o espírito imundo? Mas na minha igreja manifesta tranca-rua, Zé Pelinta, pomba que gira, pomba que quica, pomba que roda. São nomes folclóricos e na Bíblia em nenhum lugar existem esses nomes. O que manifesta são espíritos imundos de engano, operação do erro, operação do engano. Por quê? Porque eles não acreditam, eles não creem que o juízo já ocorreu. Eles não creem que já foi feito, que foi derramado o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Eles ainda vivem debaixo da maldição da lei de Moisés. Por isso que nesses lugares há essas manifestações. Enviada por quê? Pelo próprio Deus. Porque eles estão vivendo o antes da cruz. Eles ainda praticam o dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento. Eles praticam o batismo nas águas, que é a lei da purificação. Eles praticam o submonte. Eles praticam o jejum. Eles praticam apresentar criança. Ou seja, o que eles dizem chamar igreja, na verdade, são cópias mal feitas de sinagogas. São templos de engano e de mentira. São templos de espíritos imundos. Por isso que nesses lugares ainda há essa manifestação. Depois de quase 2000 anos, Deus ter batido o martelo, ter acabado com isso, ainda há essas manifestações, infelizmente. Então, versículo 8. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Versículo 9. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei.
é o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, amado, isso foi o que aconteceu no ano 70, quando um soldado romano, sem querer, soltou uma flecha com a ponta que tinha uma tochinha de fogo e queimou todo o templo. O templo ruiu, foi aniquilado. Até os alicerces do templo foram destruídos. Segundo Flávio Joséfo, foram levados como escravo 1 milhão de judeus. Foram mortos cerca de 1 milhão, ou seja, 2/3. E 1/3 foram provados pelo fogo. Ali no meio daquele 1 milhão, de 1/3 existia os eleitos de Deus. Não todos, muitos, mas eles foram salvos como pelo fogo. Eles foram salvos como o refino de ouro e de prata. Por isso que no versículo 8 está assim: na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Mesma coisa que está no Flávio Joséfo. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo. Você está entendendo como é fácil entender a Bíblia? Você está entendendo que não tem mistério, não tem segredo? De Gênesis a Apocalipse, quando nós falamos pelo Espírito, quando nós acreditamos no que está escrito, quando não utilizamos de manobras, quando nós somos livres para ler o que está escrito, é assim. É fácil. A vida toda, eu achava que o fogo era o que me ensinaram em um lugar que eu frequentei muito tempo. Que você, quando você estiver buscando o Espírito Santo, olha que buscando o Espírito Santo, então virá sobre você você vai sentir um fogo, um calor, e você vai transpirar, e aí pronto, você está sendo batizado pelo Espírito. Nada a ver. O batismo com fogo ocorreu na parousia, na vinda de Cristo, em juízo, no ano 70 DC. Quando você lê, acredita no que você está lendo. Deixa o seu teólogo de lado, deixa os seus livros de lado. Acredite no que está escrito na Bíblia. Acredite no que está escrito nas profecias. Acredite no que está escrito na sã doutrina ditas por Paulo. É assim que você tem que viver, é assim que você tem que acreditar. Então, quando você começar a ler acreditando no que você está lendo, é assim, você vai entender. Vai ser como você está lendo um livro de receita. Não tem mistério, não tem segredo. Por que o livro de Apocalipse foi escrito por metáforas, por figura de linguagem? Porque os guardas, quando abriam, visse aquele pergaminho, os soldados que estavam protegendo ali, na ilha de Patmos, eles olhariam os pergaminhos e eles não iam entender. Mas quando esses pergaminhos chegou às 7 igrejas, os anjos, que eram os irmãos ali que estavam recebendo o aviso de João que o juízo havia chegado, que não para eles não irem para Jerusalém, que quem estivesse lá dentro, 2/3 iria morrer, sofrer, seriam presos durante 3 anos e meio. Eles entenderam, por quê? Porque era o Espírito, pelo Espírito eles estavam entendendo. O Espírito Santo falando para o Espírito deles o que estava escrevendo, ou seja, revelando ali. Então é a mesma coisa hoje. A gente lê, o Espírito, Deus se move em nosso espírito, Ele próprio vai traduzindo e a gente vai entendendo o que está escrito. Agora, quando você depende de um balabachúria para ler para você, quando você é uma pessoa preguiçosa, que tem preguiça de sentar, tirar meia horinha para você ler a sã doutrina, as cartas de Paulo, Romano, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, aí você fica 2 horas na frente da televisão vendo um jogo de futebol, mas não tem coragem de tirar 15, 20 minutos, meia hora por dia para aprender da sã doutrina e parar de ser enganado. Para de ser acharcado por esse sistema mentiroso que tem por aí. Graça e paz, o batismo de fogo ocorreu no ano 70, durante a parousia. Graça e paz, se foi útil para você esse vídeo, então dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, que estão sendo enganados por esse sistema mentiroso chamado sistema religioso. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.